Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, uma classe das macromoléculas biológicas que a gente ainda não abordou nessas aulas práticas. Nós vamos fazer a purificação e a caracterização do DNA de cebola, mas os princípios da extração do DNA que vocês vão ver nessa aula podem ser utilizados para qualquer tipo de organismo ou tecido. Não esqueça, portanto, de acompanhar os protocolos experimentais pelo livro didático ou pelo material fornecido pelo seu professor e também de fazer todas as suas anotações. Então vamos lá, uma boa aula a todos! Vamos começar essa aula falando rapidamente sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Como vocês já sabem, tanto o RNA quanto o DNA são polímeros formados por nucleotídeos ligados através de ligações do tipo fosfodiéster. Nós normalmente consideramos o RNA como uma fita simples dessa sequência de nucleotídeos, mas frequentemente essa fita simples pode se complementar com ela mesma, fazendo com que o RNA se apresente na forma de uma dupla fita. O DNA, entretanto, mais frequentemente se apresenta como uma dupla fita helicoidal, onde cada uma das fitas é complementar e antiparalela. Os nucleotídeos que formam tanto o RNA quanto o DNA apresentam bases nitrogenadas e é mais comum a presença da adenina, timina, citosina e guanina no DNA, enquanto que no RNA a timina frequentemente é substituída por uma unidade de uracila. Não ocorre com muita frequência, mas é conhecido que algumas sequências de DNA podem apresentar uracila, enquanto algumas sequências de RNA podem apresentar timina. O que define, entretanto, sem sombra de dúvida, se nós estamos falando de uma molécula de DNA ou de RNA, é a composição da sua pentose. Numa molécula de RNA, nós sempre vamos encontrar ribose, enquanto que numa molécula de DNA, nós sempre vamos encontrar a desoxirribose. De fato, é a composição desse carboidrato, desse monossacarídeo, que dá nome a esses ácidos nucleicos, ácido ribonucleico ou ácido desoxirribonucleico. Na molécula de DNA, as duas fitas se mantêm unidas pelas pontes de hidrogênio que são formadas entre as bases púricas de uma fita e as bases pirimídicas da sua fita complementar. Sempre que numa das fitas estiver presente a base nitrogenada adenina, na fita complementar vai estar presente a base nitrogenada timina, e elas vão ser ligadas por duas pontes de hidrogênio que vão manter as fitas próximas. Da mesma forma, sempre que em uma das fitas estiver presente uma citosina, na fita complementar vai estar presente uma guanina. E essas duas bases nitrogenadas são mantidas unidas por três pontes de hidrogênio. Se, ao longo de uma sequência de pares de bases, por algum motivo, as pontes de hidrogênio que mantêm essas fitas unidas forem desfeitas, nós teremos a desnaturação do DNA, ou seja, essas fitas que são complementares e antiparalelas serão separadas. Diferentemente das proteínas, que quando desnaturadas dificilmente retomam novamente a sua estrutura tridimensional, o DNA tem a capacidade de se renaturar devido à complementaridade das bases nitrogenadas entre as duas fitas. Esse processo de desnaturação ou renaturação do DNA pode ser acompanhado através de espectrofotometria de luz ultravioleta, em aproximadamente 260 nanômetros. Ou também pela mudança da viscosidade de uma solução que contém o DNA na sua estrutura normal ou desnaturado. E é isso que nós vamos fazer mais para frente. Nós vamos observar a mudança desse parâmetro físico-químico numa solução que contém DNA na sua estrutura nativa e na sua estrutura desnaturada. Nós também podemos evidenciar a presença do DNA em uma solução utilizando a reação da difenilamina. Essa reação ocorre quando nós promovemos uma hidrólise branda do DNA, ou seja, numa concentração de ácido suficiente para quebrar seletivamente as ligações N-glicosídicas entre as desoxirriboses e as bases púricas do DNA, sem, contudo, quebrar as ligações fosfodiéster, mantendo, portanto, o esqueleto molecular de cada uma das fitas do DNA intacto. Com seu carbono anomérico livre pela perda das bases nitrogenadas, a desoxirribose vai sofrer um processo de desidratação que vai gerar o aldeído delta-hidroxilevulínico. Essa molécula reagirá então com a difenilamina para gerar um composto de cor azul e evidenciar a presença de DNA na solução. Então é isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Mas primeiro a gente precisa obter uma solução que contenha DNA. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse processo de extração e purificação lá na bancada. Muito bem, pessoal. Então, para a gente extrair o DNA da cebola, que é o material biológico que nós vamos usar hoje, eu peguei aqui 50 gramas de cebola ralada, tá? Isso já foi feito anteriormente, e adicionei 100 ml de uma solução chamada de solução de Lise, uma solução de quebra. Tá? Então, a gente tem aqui a cebola ralada dentro da solução de Lise. É importante vocês perceberem ou saberem que na solução de Lise, entre outras coisas, nós temos
SDS, que é um detergente, sódio dodecil sulfato, e nós temos também EDTA. EDTA é um quelante que quela, ele rouba, captura íons divalentes da solução. Então, qual é a importância do SDS e também do EDTA nessa solução de Lise? Bom, o SDS vai fazer o quê? É um detergente, ele vai romper as membranas celulares, tanto a membrana plasmática quanto a membrana nuclear e, consequentemente, vai extravasar o seu conteúdo, né? Se a gente quer o DNA, que está no núcleo da célula da cebola, né? Um organismo eucariótico, então a maior parte do DNA, do conteúdo genético está dentro do núcleo, nós precisamos romper o núcleo e também romper a célula para que esse material seja extravasado e a gente possa recuperá-lo depois. Então o SDS, o detergente, serve para romper as membranas celulares, tanto a membrana plasmática quanto a membrana do núcleo. Tá? E o EDTA, para que serve? O EDTA, ele, como eu já falei, captura íons divalentes, ele rouba íons divalentes da solução. Bom, existem enzimas chamadas de DNases, ou seja, aquelas enzimas que degradam o DNA. Elas quebram as ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos do DNA, quebram o DNA. Essas enzimas utilizam magnésio como cofator, ou seja, elas precisam de íons divalentes de magnésio para funcionar. Então, a função do EDTA é o quê? Capturar o magnésio, remover o magnésio da solução e, portanto, fazer com que essas enzimas DNases fiquem inativas, uma vez que a gente não quer que o nosso DNA que nós vamos extrair aqui seja degradado, a gente quer que ele fique o mais intacto possível. Então, essa é a função do EDTA, roubar o magnésio, né, tirar esses íons divalentes, né, da solução, deixá-los indisponíveis para que as DNases fiquem inativas. Então, nós vamos dessa forma manter a integridade nas nossas moléculas de DNA. Tá? Então, é muito importante saber a função desses dois componentes da solução de Lise, do SDS e do EDTA. Bom, então, esse material já está aqui há mais ou menos uma meia hora. Tá? A cebola já está na solução de Lise, quebrando as células e liberando o DNA, né, na solução. E depois dessa mais ou menos meia hora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esses pedaços de cebola, né, de uma forma bem simples. Vamos usar aqui uma peneira, tirar os pedaços maiores de cebola. Ok, pessoal, então já é o suficiente. Vocês podem ver que foi um procedimento simples, né? Só para remover esses pedaços de cebola, né, que não foram lisados. E o que a gente tem aqui agora é o conteúdo intracelular das células da cebola, incluindo DNA, ok? Então, esse material aqui já pode ficar de lado. Então, vocês podem ver, nós temos aqui ainda uma solução meio opaca, ou seja, nós ainda temos coisas aqui dentro que não estão solúveis, ok? Então, segunda coisa que nós vamos fazer é filtrar novamente esse material, só que agora nós vamos usar um algodão e um funil para fazer uma filtração mais fina, né, mais limpa. Então, eu vou colocar aqui uma proveta, vou pegar um pedacinho de algodão, um algodão simples, tá? E vou colocar aqui no funil.
E esse material, agora nós vamos filtrar de uma forma um pouco mais fina, né? Vamos deixar esse material mais límpido. Ok. Então, esse processo, como vocês percebem, vai demorar um pouquinho, né? A solução de conteúdo intracelular da cebola é um pouquinho viscosa, o algodão não é tão poroso assim, né? Então ele vai filtrar mais devagarzinho. Então vamos aguardar essa filtração, porque esse material filtrado é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos aguardar um pouquinho então. Ok, pessoal, nós já temos uma quantidade suficiente do filtrado ali, então eu vou só devolver esse material ainda que não foi filtrado aqui. E eu vou mostrar para vocês que o material está bem mais limpinho, né? Um pouquinho menos opaco do que da outra vez. Então, esse aqui é o nosso material que nós vamos usar agora. Então, aqui está todo o conteúdo intracelular que foi extravasado das células da cebola e, inclusive, o DNA. E o que eu vou fazer agora é fazer um tratamento, uma purificação para isolar o DNA que está presente nessa solução. Então, para isso, eu vou pegar primeiro 4 ml desse filtrado. Então, vamos lá. ml. Isso aqui eu posso deixar aqui do lado. E eu vou adicionar a esses 4 ml, essa solução aqui, eu vou adicionar 8 ml ou 2 volumes de etanol absoluto, né? Então, 2 volumes é o dobro do volume original. Então, se eu tenho 4 ml, eu vou adicionar 8 ml de etanol. Então, 4 e 4. E vejam o que se formou dentro do tubo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu não vou mexer muito o tubo porque é assim mesmo, tá? Não é para agitar. Conseguem ver aqui, ó, bem na interface, aqui, ó, entre o álcool e a solução que continha o material da cebola, formou uma espécie de uma gosma, né? Um material ali que foi precipitado. Esse é o DNA da cebola que foi precipitado com a adição do etanol. Vocês já viram como é que isso funciona, né? O etanol tem a capacidade de precipitar polímeros biológicos, né? Então vocês já viram que o etanol tem a capacidade de precipitar proteínas, também tem a capacidade de precipitar polissacarídeos e também tem a capacidade de insolubilizar ou precipitar o DNA. O DNA é uma molécula extremamente solúvel em água, né? Ela tem várias cargas, o DNA tem várias cargas negativas por causa dos fosfatos das ligações fosfodiéster. Então ele é extremamente solúvel em água, extremamente polar. Quando você diminui a polaridade do meio, né, adicionando um solvente que tem uma constante dielétrica menor do que a água, você insolubiliza o DNA. Ok? Então, está aqui o nosso DNA insolúvel. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos capturar esse DNA, vamos pescar esse DNA utilizando um bastão de vidro. Tá? Então eu vou tentar enrolar essa molécula de DNA, ou essas moléculas, né, esse DNA que foi precipitado, utilizando aqui um bastão de vidro para pegar esse material. Então vamos lá. Às vezes é um pouquinho difícil, mas vamos conseguir. Aí, quase. Aí.
Então olhem aqui, pessoal. Isso aqui é o DNA precipitado com etanol. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o DNA, material genético da cebola, e eu vou colocar ele nesse tubo novo aqui, que agora está ali o material ainda insolúvel, né? Ainda está insolúvel, mas ele está aqui. Esse tubo já pode sair daqui. E agora eu vou ressolubilizar esse material em água. Tá? Então aqui eu tenho o DNA de 4 ml da solução do filtrado ali da cebola. Eu vou ressolubilizar esse material em meio ml de água. Então vamos lá, 0,5 ml de água. E num tubo novo, limpo, eu vou colocar meio ml de água também. Pronto. Ok, então aqui nesse tubo eu tenho o DNA, que foi precipitado de 4 ml do filtrado da solução de Lise, né, da cebola. Então tem DNA e meio ml de água, e nesse outro tubo só meio ml de água. Eu vou adicionar agora a cada um desses tubos 1 ml e meio de difenilamina, solução de difenilamina. Então vamos prontinho. E esses dois tubos agora, vamos agitar, esses dois tubos vão a 100 graus por 5 minutos. Então vou colocar eles lá para ficar incubados a 100 graus, já vamos voltar para ver o que acontece. Muito bem, pessoal, então passado o tempo de reação a 100 graus, a gente já pode ver que aquele tubo que tinha DNA e que a gente colocou difenilamina ficou bastante azul, enquanto que aquele outro tubo aqui só tinha água e difenilamina, deu uma reação negativa, né? Obviamente não tinha DNA, aqui só tem água destilada, então a reação é negativa. Essa é a reação positiva, ok? Forma esse composto de cor azul, bem característico. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é pegar o restante daquele material filtrado. Então eu vou deixar esse material aqui e eu vou pegar este material de novo. Então enquanto a gente estava fazendo essa reação da difenilamina, aquele material do extrato da cebola estava sendo filtrado. Então agora a gente tem aqui um volume bastante grande de material para trabalhar. E o que nós vamos fazer é extrair o material, né, genético, o DNA, dessa totalidade, desse volume todo, né? A gente tinha feito para 4 ml, só para fazer o teste da difenilamina. Agora a gente vai fazer para esse material todo aqui, que são 50 ml, ok? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui esses 50 ml de filtrado e eu vou adicionar 100 ml de etanol absoluto, 2 volumes, mesmo procedimento que foi feito anteriormente. Então, está aqui o etanol. Vou pegar os 100 ml, posso usar a mesma proveta, porque eu vou misturar as duas coisas mesmo. Está aqui, 100 ml de etanol. Eu vou misturar aqui na frente para vocês verem o que vai acontecer, para vocês verem bem de pertinho. Ó, pessoal, conseguem observar que imediatamente quando a gente adicionou o etanol, você já viu a formação de um material gelatinoso, né? Um precipitado meio gelatinoso, meio esbranquiçado. Tudo isso é o DNA
daqueles 50 ml do filtrado da cebola, ok? Então, alguns de vocês aí devem estar se perguntando, né? Ah, mas por que a gente está fazendo esse experimento de purificação do DNA com cebola? Porque o genoma da cebola, a quantidade de DNA que tem dentro das células da cebola é bastante grande. Então, isso faz com que a gente consiga visualizar a precipitação do DNA, ok? Não impede que você utilize essa mesma metodologia para algum outro organismo. Tá? O que acontece é que você talvez não consiga visualizar tão facilmente a precipitação do DNA. Mas é essa mesma metodologia que é utilizada para extrair DNA de micro-organismos ou de tecidos em qualquer laboratório de biologia molecular aí que trabalhem com essas moléculas. Tá? Então nós estamos usando a cebola porque ela tem muito DNA e é fácil de trabalhar, de visualizar numa aula prática. Então, como vocês já viram, né, nós vamos pescar esse DNA e nós vamos colocar todo esse material num becker limpo. Então, olhem aqui, pessoal. Agora a gente tem uma quantidade muito grande de DNA para pegar aqui dentro. Tá? Conseguem ver? Então eu vou transferir esse precipitado, DNA precipitado, para esse becker limpo. Ele está insolúvel, né? A gente colocou etanol, precipitou o DNA. A gente vai solubilizar de novo só o DNA em água nesse novo becker. Então vamos pescar todo esse material e a gente vai continuar com o experimento. Ok, pessoal, acho que já está bom. Ainda sobrou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Nós já temos bastante material para trabalhar aqui. Então vejam, todo esse material que está aqui, ó, é o DNA que foi precipitado de 50 ml de solução da lise celular lá da cebola, tá? É bastante DNA. O que eu vou fazer, pessoal? Vocês estão vendo que ainda tem bastante etanol, né? O etanol veio junto com o DNA. Eu vou tentar escorrer o máximo possível desse etanol para tirar da solução e para a gente ficar só com o DNA e a água que a gente vai adicionar daqui a pouco. Então eu vou escorrer um pouquinho esse material. Aí. Quanto mais etanol a gente conseguir tirar, melhor, porque vai facilitar a solubilização com a água depois. Não precisa tirar tudo, mas é bom tirar o máximo possível. Aí já está bom. Muito bem. Então aqui, pessoal, o que tem aqui é o DNA lá no fundinho precipitado, ok? O que nós vamos fazer agora é adicionar água destilada a esse material aqui. Não precisa ser um volume muito fixo, né? A gente só quer que esse material se solubilize. Então eu vou colocar aqui 20 ml de água, mais ou menos, e nós vamos agitar um pouquinho até que o DNA volte a se solubilizar. Lembrando que o DNA é extremamente solúvel em água. Tá vendo como ele solubiliza fácil? Ó? A única coisa que está atrapalhando ele aqui é aquele restinho de etanol, mas logo, logo, agora como a concentração de etanol está bem baixa, ele já vai solubilizar. Muito bem, pessoal. Então agora que a nossa solução de DNA já está solúvel de novo, né? Todo aquele DNA que a gente coletou está solubilizado em água, eu vou pegar aqui 4 ml e vou colocar neste tubo, só para facilitar o nosso trabalho. E nós vamos medir a viscosidade desse material. Como é que nós vamos fazer isso? Para fazer isso, a gente vai usar essas pipetas de vidro de 0,2 ml, pipetas de 200 microlitros. Então, se vocês
observarem, não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, elas são bem fininhas, tá? O caminho delas aqui dentro, né? Então, daqui, o volume total delas, do zero até aqui, dá 0,2 ml. Então, tem 200 microlitros aqui nesse espaço. Ela é bem fininha. O que a gente vai fazer? A gente vai encher ela até a marca 0, né? E deixar a gravidade, por gravidade, escorrer até a marca de 0,05, né? Até aqui. 0,015, na verdade, né? A gente vai escorrer 150 microlitros e nós vamos contar quanto tempo a solução vai levar para escorrer daqui até aqui. Tá? Por que não até o fim? Porque aqui embaixo a tensão superficial da solução, da água, vai segurar a amostra, então a gente não vai ver ela escorrer até o fim. Então a gente pega daqui até mais ou menos 2/3 aqui dela embaixo, conta o tempo que essa solução de DNA vai levar para escorrer. Ok? Não sei se vocês vão conseguir observar, mas eu vou fazendo a contagem. Nós vamos fazer isso 3 vezes. Então, encher a pipeta, contar quanto tempo leva para escorrer até aqui embaixo, até o 0,15, enche de novo, conta de novo 3 vezes, depois a gente tira a média desses 3 tempos, tá? Então, deixa eu pegar aqui o pipetador. Então, vamos lá. Vamos encher. Aí. Acertar bem certinho aqui no 0 e contar o tempo. Então vamos lá, 1, 2, 3, foi. Aí. Então, primeiro tempo, de novo. Aí, até o 0 certinho. Contar, 1, 2, 3, vai. 4. Aí, deu. De novo. Último contagem, até o 0. Aí, 1, 2, 3, foi. Aí. Então, tá aí os 3 tempos. Depois a gente tira a média dos 3 para ter o tempo de escoamento da solução de DNA em temperatura ambiente, do DNA in natura, né, simplesmente extraído da solução de Lise que continha células de cebola. O que nós vamos fazer, pessoal? Agora nós vamos colocar esse mesmo tubo, essa mesma solução, a 100 graus por 5 minutos. Então nós vamos aquecer essa solução a 100 graus por 5 minutos e depois nós vamos medir novamente a viscosidade. Tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos aquecer e depois nós vamos pegar de novo a pipeta de 200 microlitros e medir o tempo de escoamento do 0 até os 150 microlitros. Ok? Então vamos aquecer essa solução lá por 5 minutos a 100 graus. Muito bem, pessoal, então passados 5 minutos a 100 graus, o tubo já está aqui de volta. Esse tubo já ficou uns 5 minutos depois que saiu ali do banho-maria a 100 graus, só para a gente não fazer isso com o tubo muito quente, ok? Com a solução muito quente. Então, o que nós vamos fazer? Mesma coisa, nós vamos pegar novamente a nossa pipeta de 200 microlitros e vamos medir o tempo de escoamento de 0 até 150 microlitros. E vamos ver quanto tempo leva para essa solução de DNA, que agora está aquecida, ou seja, o DNA está desnaturado. Nós vamos ver quanto tempo leva para escorrer nessa pipeta. Então vamos lá. Vamos encher aqui até os 0. Certinho. Aí. E vamos medir o tempo. 1, 2, 3, foi.
Aí, essa é bem mais rápida. Então vamos medir de novo. Acertar no 0. 1, 2, 3. Foi. Aí. E, por último, última medida. Acertar certinho aqui no 0. Pronto. 1, 2, 3. Foi. Aí. Essa é bem mais rápida. Então, 3 medidas de tempo. Depois a gente tira a média de cada uma delas. Beleza, pessoal? Última coisa que nós vamos fazer agora é pegar essa mesma solução, que nós já medimos a viscosidade, né? Já medimos o tempo de escoamento dela originalmente, né? Em temperatura ambiente e extraída lá da cebola. Depois a gente aqueceu, mediu de novo a viscosidade, mediu de novo o tempo de escoamento. E agora nós vamos resfriar essa solução. Temos aqui um balde com gelo, né, um isopor com um pouco de gelo. E nós vamos colocar essa solução aqui para resfriar por 15 minutos. Então vamos deixar ela aqui 15 minutinhos, resfriando no gelo. E daqui a pouco a gente vai medir novamente a viscosidade quando retornar, quando resfriar essa solução e o DNA for renaturado. Ok? Então vamos aguardar 15 minutos aí. Ok, pessoal, então já está resfriada a nossa solução. Tá? Nós vamos deixar ela aqui só mais uns 5 minutinhos para ela mais ou menos atingir a temperatura ambiente de novo, né? A gente não quer fazer com ela totalmente gelada, a gente quer mais ou menos na temperatura ambiente, então vamos deixar mais 5 minutos aqui. O DNA já foi renaturado, vamos só esperar ele voltar à temperatura ambiente, que daí a gente já vai fazer as nossas medidas. Então pronto, pessoal, estamos aqui. O material já está mais ou menos na temperatura ambiente, ok? Nós vamos fazer a mesma coisa que já foi feito nas outras duas ocasiões. Vamos medir a viscosidade desse material, medir o tempo de escoamento desse material, que agora está resfriado. Foi aquecido e depois foi resfriado. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Acertar aqui direitinho no 0. Aí. Então vamos lá. 1, 2, 3, foi. Aí. De novo. Acertar no 0 direitinho. Opa, aí. Vamos lá, 1, 2, 3, foi. Aí. De novo. Última triplicata. Acertar aqui no 0, aí. 1, 2, 3, foi. Aí. Beleza, pessoal. Então, esse foi o nosso experimento de determinação da viscosidade, né, do tempo de escoamento das soluções de DNA nessas 3 condições. Então ele estava in natura, temperatura ambiente, depois a gente desnaturou o DNA com a temperatura 100 graus e depois a gente promoveu a renaturação do DNA abaixando a temperatura, né, colocando ali no gelo por 15 minutos e nessas 3 situações a gente fez a medida da viscosidade, a determinação do tempo de escoamento. Ok? Então vamos ver, interpretar esses resultados e ver a importância de tudo isso, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui parece ser bastante simples, mas teve uma importância histórica fundamental na ciência do mundo todo e a gente já vai ver o porquê. Muito bem, pessoal. Então vocês viram que nós fizemos a medida dos tempos de escoamento das soluções contendo DNA antes da desnaturação, depois de aquecido, ou seja, com o DNA desnaturado, e depois de resfriado, ou seja, com o DNA renaturado.
A gente pode tirar a média de cada uma das leituras de tempo que nós fizemos em cada uma das situações. E vocês podem observar que, quanto maior o tempo de escoamento, mais viscosa é a solução contendo o DNA. Portanto, quando nós observamos o tempo de escoamento da solução que continha o DNA aquecido, ou seja, o DNA encontrava-se desnaturado, nós podemos deduzir que essa solução é menos viscosa, uma vez que teve um menor tempo de escoamento. E quando nós pegamos essa mesma solução e resfriamos para medir novamente o tempo de escoamento, nós observamos que o tempo de escoamento subiu novamente, ou seja, a solução ficou mais viscosa, sendo muito próximo o tempo de escoamento da solução original, ou seja, da solução do DNA antes da desnaturação. Isso significa que o DNA, nessa condição, está renaturado, ou seja, ele tem a capacidade de formar novamente aquela estrutura helicoidal com as duas fitas antiparalelas ligadas, devido à complementaridade das bases nitrogenadas dessas duas fitas. É importante aqui a gente falar que a sequência de bases nitrogenadas encontrada numa determinada molécula de DNA influencia diretamente na temperatura na qual ele pode ser desnaturado. Ou seja, se nós pegarmos uma sequência de DNA que tenha baixa porcentagem de guanina e citosina, como por exemplo o DNA humano, que tem cerca de 40% de conteúdo GC, a temperatura necessária para desnaturar essa sequência de DNA vai ser de aproximadamente 87 graus Celsius. Em contrapartida, se nós estivermos trabalhando com o DNA de um organismo com alto conteúdo de GC, por exemplo, de um micro-organismo que tenha 60% de conteúdo do seu DNA de citosina e guanina, a temperatura que vai ser necessária para desnaturar esse DNA vai ser de aproximadamente 95 graus Celsius. Essa temperatura frequentemente é referida como TM, ou Melting Temperature, temperatura de fusão do DNA. É a temperatura necessária para que, em determinada sequência de DNA, 50% das ligações entre os pares de bases seja desfeita. Essa temperatura sobe aproximadamente 0,4 graus Celsius para cada 1% de conteúdo GC, guanina-citosina, encontrada numa determinada sequência de DNA. Esse fenômeno, obviamente, ocorre pelo número de pontes de hidrogênio entre um resíduo de citosina e guanina em comparação com um resíduo de adenina e timina. Sabendo que para cada CG nós temos 3 pontes de hidrogênio, enquanto que para cada AT nós temos 2 pontes de hidrogênio, quanto maior a porcentagem de citosina e guanina numa determinada sequência de DNA, maior vai ser o número de pontes de hidrogênio mantendo aquelas duas fitas unidas. Consequentemente, maior tem que ser a energia térmica, ou seja, maior tem que ser a temperatura para fazer com que elas se separem. Essas características físico-químicas que nós encontramos nas moléculas de DNA, ou seja, a capacidade que elas têm de serem desnaturadas e posteriormente renaturadas, foram de fundamental importância para o desenvolvimento de uma técnica que talvez seja a mais utilizada e certamente uma das mais importantes no trabalho de biologia molecular e biotecnologia da atualidade. Certamente vocês já ouviram falar da reação em cadeia da polimerase, ou PCR. Essa técnica é amplamente utilizada em laboratórios e indústrias do mundo inteiro para fazer cópias de determinadas sequências de DNA. Para fazer isso, a gente precisa colocar no meio de reação tamponado, além da sequência de DNA que a gente quer copiar, nucleotídeos livres, ACTG, que vão ser o substrato para a enzima Taq polimerase, que vai ser responsável por fazer a síntese das novas fitas de DNA e que a gente também tem que colocar no meio de reação. E é necessário adicionar também pequenas sequências de DNA especificamente desenhadas, chamadas de primers, que vão ser complementares às moléculas originais do DNA entre a sequência que nós queremos copiar. Tendo esse meio de reação pronto, com todos os componentes necessários, nós o colocamos num equipamento chamado termociclador. Ele faz ciclos de temperatura para promover a desnaturação e a renaturação do DNA, fazendo com que a Taq polimerase seja capaz de gerar cópias daquela sequência de interesse. A enzima polimerase utilizada, Taq polimerase, tem esse nome porque ela é obtida de um micro-organismo extremófilo chamado de termófilos aquáticos, que é capaz de sobreviver em fontes de águas termais de alta temperatura, próximos da ebulição. Suas proteínas e enzimas, portanto, precisam ser adaptadas para aguentar altas temperaturas, para que não se desnaturem e se mantenham funcionais. Na reação do PCR, o termociclador eleva a temperatura da solução até aproximadamente 95 graus Celsius, fazendo com que as duplas fitas do DNA se separem, ou seja, causando a desnaturação do DNA. Em seguida, o equipamento abaixa a temperatura para aproximadamente 55 a 60 graus. Isso faz com que os primers, aquelas pequenas sequências de DNA que foram inseridas na reação, encontrem sequências complementares nas fitas do DNA original, que agora estão separadas, e se liguem a essas fitas. Em seguida, a temperatura do equipamento sobe novamente para aproximadamente 70 graus Celsius.
fazendo com que a TAC polimerase utilize os nucleotídeos livres que foram inseridos na reação para alongar a sequência de DNA nos primers a partir da ponta 3', utilizando cada uma das fitas do DNA original como molde, criando as suas respectivas fitas complementares. Se nós considerarmos que nós tínhamos apenas uma molécula de DNA presente no meio de reação antes do início da reação, ao final desse primeiro ciclo nós vamos ter duas cópias idênticas daquela sequência de DNA original. Se essa reação se processar por 2, 3, 10, 30 ciclos, nós teremos um aumento exponencial do número de cópias daquela sequência de DNA que nós desejamos. Essa técnica do PCR é tão importante e revolucionária no mundo científico que os seus criadores receberam merecidamente o Prêmio Nobel de Química em 1993. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.